Olá, me chamo Marcos Pescoal Batista e fui orientando de doutorado do professor Dr. Francisco de Assis de Souza Nascimento no programa de pós-graduação em História do Brasil na Universidade Federal do Piauí. O tema da minha tese de doutorado se chamou Entre a Geografia, a História e a Literatura, João Gabriel Batista e sua constituição enquanto intelectual na segunda metade do século XX no Piauí. Enquanto objetivos, elencamos os seguintes. O objetivo geral da pesquisa foi discutir as condições históricas que possibilitaram ao sujeito em questão se tornar um intelectual na segunda metade do século XX no Piauí. Para tanto, elencamos 3 objetivos específicos. O primeiro, refletir sobre a importância da sua família em sua construção enquanto intelectual. Então, como é que a sua família, ao longo do século XIX e também do século XX, fomentou justamente a ascensão desse sujeito nesse cenário no Piauí. Nosso segundo objetivo, discutir as responsabilidades que João Gabriel Batista se inseriu na segunda metade do século XX no cenário piauiense. Então, a gente sai dessa família para depois pensar propriamente o sujeito e sua inserção nesse cenário. E o terceiro objetivo específico é refletir sobre as várias representações sociais produzidas por e sobre João Gabriel Batista na segunda metade do século XX no Piauí, com o objetivo de compreender justamente esse contexto cultural, social, político, que o sujeito foi se enquadrando nessa segunda metade do século XX, no Piauí, especificamente em Teresina. Então, esses são nossos 3 objetivos que conduziram a nossa narrativa nesta tese. Nosso problema de pesquisa, o principal, também atende, obviamente, aos objetivos. Nosso problema principal foi justamente o que possibilitou que o sujeito em tela se configurasse enquanto intelectual. Então, o que possibilitou que ele se configurasse como intelectual, e também que fosse reconhecido por seus pares enquanto intelectual nesse período, nesse recorte histórico. Para responder essa pergunta, que foi o cerne da nossa tese, utilizamos algumas metodologias que podem ser observadas na leitura e também no desenvolvimento da tese. Quais foram elas? A pesquisa bibliográfica, para compreender o contexto histórico que ele se inseriu na segunda metade do século XX no Piauí, compreender também os vários conceitos-chave que nós discutimos nessa tese, o conceito de biografia, de identidade, de representação, de intelectual, que nós estamos utilizando para poder operacionalizar nossas fontes na construção dessa narrativa da tese. Também utilizando a pesquisa bibliográfica para fazer um estado da arte sobre o que já havia sido discutido sobre o próprio João Gabriel Batista, sobre o professor João Gabriel Batista nesse cenário também. Então, de modo geral, esse foi os pontos-chave da nossa pesquisa bibliográfica para esta tese. Também utilizamos a pesquisa hemerográfica, onde nós analisamos diversos jornais entre o século XIX e o século XX, jornais que tratassem tanto de sua família, como também sobre a atuação do sujeito. Então, jornais como o jornal O Dia, no qual o sujeito teve publicações feitas nos anos 60, nos anos 80 também, jornais da própria Academia Piauiense de Letras, no qual o sujeito se inseriu em 78, e foi o momento-chave que ele passa a ser reconhecido enquanto intelectual. Enfim, jornais que contribuíssem de algum modo para a nossa pesquisa. E também utilizamos a pesquisa a partir da metodologia da história oral. Entrevistamos especialmente seus filhos. A ideia era entrevistar sujeitos chaves para a pesquisa, mas em função da pandemia só foi possível entrevistar os seus filhos. Como resultados, nosso principal resultado é a importância que o sujeito passa a deter nesse cenário intelectual piauiense, em função dele ser o primeiro professor na área de geografia no Piauí a produzir uma pesquisa sistemática a partir de um espaço institucional. Ora, ele não é o primeiro professor de geografia, ou o primeiro pesquisador a produzir estudos sobre geografia do Piauí, mas ele é o primeiro a ter uma produção sistemática. À medida que ele vai publicar diversos livros, diversos artigos na área de geografia e história, mas especialmente na área de geografia. Então, ele vai se constituir enquanto um dos principais nomes na área de geografia do Piauí na segunda metade do século XX. E até então, haviam pouquíssimas pesquisas feitas sobre esse sujeito no Piauí. Então, essa tese, por que ela é importante para a área de história? Justamente porque ela abre esse caminho para se pensar a constituição da geografia do Piauí enquanto esse campo de pesquisa, esse campo de conhecimento nesse recorte da segunda metade do século XX. Então, é por isso que essa tese ela tem essa importância, justamente por estar pesquisando sobre um sujeito que se configura enquanto os principais nomes na área nesse momento da segunda metade do século XX no Piauí, que se configura enquanto os principais intelectuais também nesse recorte histórico.